Mise-en-Scène Podcast invadindo a sua telinha. Igor Galete, Leandro Engelk, mais um episódio. Vamos que vamos. Tamo aí, como é que tá sendo esses... A gente vai completar o nosso primeiro mês de podcast, né? Exatamente. Com um atraso de uma semana, pessoal, porque pra quem não sabe, ninguém sabe, a gente tem trabalhos remunerados a fazer além desse programa. Além desse programa, exatamente. Então, às vezes, as coisas se atribulam, às vezes as coisas se atropelam, às vezes as coisas se acumulam e a gente não consegue executar. Aí a gente se culpa, se lamenta, chora, entra em crise existencial e depois... Exato. Mas a gente não discute em relação a isso, né? Tipo, a gente faz as coisas de boa, a gente sabe que é mais complicado porque todo esse programa, só nós dois que fazemos, né? Tipo, a gente edita, a gente pensa pauta, faz a captação de áudio, de imagem, de tudo. É só a gente fazendo tudo sozinho. Então, às vezes, fica meio complicado, né, fazer tudo. Mas a gente tá se desdobrando para conseguir fazer a parada dar certo, porque o sonho é a gente viver disso, né? Já imaginou? Um dia, a gente vivendo só da produção do nosso conteúdo na internet, no Instagram, em outras mídias e o podcast? A gente tá lutando para isso. Vamos chegar lá, hein? Vamos chegar lá. Vamos chegar. Mas enquanto a gente não chega, a gente vai tendo esses atrasos aí, vai... E eu ainda acho que foi o que eu te falei, né? Tipo, a gente tá conseguindo fazer isso tudo sozinho, é uma espécie de milagre, assim. Exatamente. E hoje, a temática do nosso programa é realismo mágico no cinema latino-americano. Exato. Que é um tema que eu particularmente gosto muito. Achei muito legal quando tu sugeriu essa ideia, porque realismo mágico, tanto no cinema, mas quanto na literatura, principalmente a literatura latino-americana, eu acho que o cinema bebe muito dessa fonte da literatura. É um tema que eu gosto muito, assim, e é um tema muito diverso, muito vasto, que fala sobre essa questão que agora está muito em alta, né, que é a latinidade. O que é realismo mágico, meu querido Igor? Pô, eu de novo? A última vez tu me perguntou o que era... Qual que foi? Eu perguntei distopia. Então sobrou pra mim. Sobrou. Essa pica agora é do Aspira. Já diria Capitão Fábio. Tropa de Elite. Você sabe alguma frase de Tropa de Elite? Você decorou alguma frase de Tropa de Elite? Várias. Porque o Tropa de Elite tem essa parada, né? Tipo, a gente sabe todo mundo sabe todas as frases do filme. Porque eu acho que principalmente nós, pegou muito a nossa adolescência. E a adolescência é uma época em que o nosso cérebro ainda tem muita plasticidade. E como foi um grande evento, Tropa de Elite, pra quem não é dessa época, ou pra quem não lembra, o Tropa de Elite viralizou muito antes desse termo existir, na pirataria, né? Sim. Tinha cortes no YouTube, antes desse termo existir, já tinha cortes do filme no YouTube, assim, trechinhos de cena, né, do Tropa de Elite. Inclusive eu lembro, é muito engraçado, porque eu tinha um DVD pirata do Tropa de Elite, desculpa, José Padilha, e eu percebo que ele é diferente do corte final que saiu no cinema depois. Sério? Tem cenas diferentes, músicas diferentes, falas diferentes, takes diferentes. Sério mesmo? Cara, isso eu não sabia. Tu lembra de alguma música, alguma... Eu acho que o rap das armas, acho que era um outro rap, um outro momento do rap que começa o filme. Eu não me lembro exatamente muito bem, mas algumas cenas são diferentes, assim. Cara, o rap das armas é muito, muito específico, né? É uma coisa, tipo, caiu perfeitamente aquele funk ali. É uma coisa que me incomoda um pouco no cinema brasileiro, que eu sinto falta, na real, não que me incomoda. Funk, cara, não tem funk. As trilhas sonoras dos filmes brasileiros, a temática do funk também não é muito presente. Esse funk do Tropa de Elite marcou a época, assim. Tem o filme do Claudinho Bochecha também, que é um pouco dessa temática do funk, mas tem pouco explorado, né? Mas enfim, tem várias frases de Tropa de Elite, cara. Tem. Eu lembro que nessa época aí, eu não vi o filme pirateado, eu vi uns cortes no YouTube, e aí depois eu vi o filme no cinema e eu lembro que eu fiquei muito impactado com o filme, cara. Principalmente aquele final ali. O famoso na cara não, pra não estragar o velório. Tem uma que eu uso muito no meu dia a dia, que é tô ciente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso. Estratégia. Essa é a melhor cena. Estratégia. Do espanhol, estratégia. É muito boa. Ele pega a granada, bota assim no colo do cara e fala assim: se você deixar essa bomba cair, você vai explodir esse batalhão inteiro. Você vai se explodir. Você vai me explodir. O Tropa de Elite é muito bom, né? Tem toda uma questão política muito forte que eu acho que você pode interpretar
a obra de várias maneiras, né? Tanto é que o Tropa de Elite ele ganhou o prêmio do Urso de Ouro em Berlim das mãos do Costa Gravas, né? Que é um dos maiores diretores assim da esquerda, que falou que o filme denuncia a falência do Estado. E eu concordo plenamente. Eu não sei se essa foi a intenção do realizador, né? Porque eu acho que o Tropa de Elite acabou tendo um discurso muito ufanista contra a política, enfim, que acabou pavimentando um discurso muito perigoso que vai desbocar no discurso da extrema-direita, né? Então, é uma coisa meio perigosa. Aí no 2, tenta Dá uma suavizada na questão do fascismo, né? Que a gente fala isso, né? Que é um filme fascista, não é? Por essa questão da violência contra a população periférica, né? Exato. Eu acho que vem muito desse discurso que, beleza, você vai mostrar como é que você vai mostrar toda essa operação sem descambar por esse campo da falência do Estado, né? Você vai concordar com aquele tipo de postura que os policiais têm? Não tem como você concordar com aquilo, tortura, etc. Só que tem um discursinho ali, aquela coisa de você que financia você que ajuda a financiar o tráfico, aquela coisa de você ir resolver as coisas com as próprias mãos. É um discurso meio perigoso, assim. Enfim, não tem como a gente falar disso sem entrar na política, né? Porque a gente vai falar é o segundo governo do Lula, né? E depois vai entrar o primeiro governo da Dilma, né? É por isso que eu falo que esse discurso acabou alimentando sabe, essa coisa de tipo, é tudo corrupto, é tudo não sei o quê. Sendo que o pessoal da extrema-direita, né, no caso, se utilizou desse discurso do Tropa de Elite para levantar algumas pautas e tal. Mas o próprio Fraga, o personagem do Irandir Santos, é baseado no Marcelo Freixo, né? Sim. Que foi ele que chefiou a CPI das milícias, né? Mas é isso, no 2 eles dão uma suavizada um pouco, né? Então, tipo, a galera dá uma relaxada aí. Vamos focar na questão, que aí entra muito mais na questão da elite da política, né? Exatamente. Então... Mas eu acho que a soma dos dois filmes, principalmente o primeiro, alimentou muito esse discursinho que depois a gente viu. Alimentou mesmo, sabe? Alimentou mesmo, com certeza. Do lance da extrema-direita mesmo, assim, sabe? Mas eu vejo o filme como um bom retrato exatamente disso que o Costa Gravas falou, da falência do Estado, cara. De você ter a criação de uma polícia especial, porque a polícia que deveria estar fazendo esse serviço já está completamente corrompida, e você vê que essa polícia, que é especial, entre aspas, também acaba se corrompendo em relação aos próprios valores e às próprias medidas e tal. Enfim, é um bom retrato assim da política, principalmente do Rio de Janeiro, né? E a atuação, o Wagner Moura, pra mim, melhor atuação dele até hoje, assim. Foi o que alavancou a carreira dele, né? Com certeza. Total, porque ele tava vindo numa sequência de novela, ele fez Paraíso Tropical, 2005, eu acho, e aí ele estava no cinema já, nunca abandonou no cinema, né? Ele sempre foi um ator de cinema. Mas o Capitão Nascimento alavanca a carreira dele de uma maneira, assim, bizarra. Então, e eu acho que logo depois ele faz o Praia do Futuro, que é um personagem inversamente oposto ao Capitão Nascimento, né? Então e logo depois ele faz o Tropa de Elite 2, e aí depois ele já entra na carreira internacional dele. Tá aí, né? Acho que foi o Narcos logo depois do Tropa de Elite 2. Porque também é do Padilha, né? Também é do Padilha. Então, e tem uma estética muito parecida com o Tropa de Elite, inclusive. Muito. Assim, visualmente, a direção de foto, de câmera, de movimentação de câmera, uma câmera mais livre, uma câmera mais solta na mão, assim, mais... Total. E aí isso, depois ele se insere no mercado internacional, continuando fazendo filmes nacionais também, mas aí já como um ator consagrado, né? Falar em atuação e Tropa de Elite, inclusive, 1 e 2, vou deixar aqui o meu destaque também para uma atuação que poderia ser considerada subestimada, se a gente colocar essa nossa lista passada, Maria Ribeiro, em Tropa de Elite 1 e 2, maravilhosa. Muito como bem. Esposa e ex-esposa do Capitão Nascimento. Uma esposa que tem medo dele, né? Mas também gosta dele, tá grávida, tem toda aquela... Não, a Maria Ribeiro é uma excelente atriz. Tem aquele filme também, Como Nossos Pais, da Laís Bodansky, muito bom, que ela faz uma atuação muito realista, assim, muito natural, sabe? Outra atuação subestimada, Paulinho Vilhena, em Como Nossos Pais. Manda muito bem também. Eu lembrei de várias outras também, atuações subestimadas. Tem um filme Canastra Suja, que tem uma atuação maravilhosa do Marco Rica e todo elenco também. Daria pra fazer uma parte 2 tranquila, assim. De boa. De atuações subestimadas. Inclusive, se vocês gostarem desse episódio e quiserem que a gente faça uma parte 2, como a gente colocaria aqui mais 10 atuações subestimadas, né, somando a minha dele,
Comenta aí. E dê sugestões também de pauta pra gente, que a gente está lendo, a gente está acompanhando tudo, e a gente pode fazer as coisas também que vocês pedem aí. Isso. Então, fica o nosso beijo aí. Um abraço forte para Maria Ribeiro, Paulinho Vilhena e Marco Rica. E Wagner Moura também. Wagner Moura, grande abraço. Aqui de toda a equipe Mise-en-Scène Podcast. Não, é engraçado que a gente falou de Tropa de Elite, como nossos pais, Canastra Suja, filmes brasileiros, latino-americanos, mas que não tem nada de realismo mágico. É literalmente o oposto, né? É uma coisa super realista, crua, que quase documental, assim, um retrato da realidade. Tem nada a ver com o realismo mágico, que é a pauta do programa. Pauta do programa. O realismo, a gente, assim, existem várias maneiras que a gente pode chamar esse fenômeno, né, artístico. A gente pode chamar de realismo mágico, real maravilhoso, realismo fantástico. Existem vários debates teóricos sobre esses termos e se eles realmente são uma coisa só, se eles se diferenciam entre eles. Mas a gente não vai se aprofundar nisso, muito pela questão do tempo, mas principalmente porque a gente não sabe, não entende. Então, para fins de praticidade aqui, de categorização, a gente vai colocar tudo sob o guarda-chuva realismo mágico, beleza? Mas Igor Galletti, por favor, explica para nossa audiência o que é realismo mágico. Cara, realismo mágico, eu vou pegar, tipo, Gabriel Garcia Marques, né? Que é um escritor que é o grande nome latino-americano da literatura do realismo mágico. E a inspiração dele para fazer o Oceano de Solidão eram as conversas que ele tinha com a avó dele quando era criança, que ela contava histórias do folclore colombiano, elementos sobrenaturais da floresta, da cultura colombiana, que é aquela coisa de aquelas histórias fantasiosas, né? Só que muito mais puxada para a cultura local, né? Então o realismo mágico é basicamente isso. São histórias que vão explorar o sobrenatural, vão explorar a fantasia, que vão distorcer a realidade com esses elementos fantásticos, né? Então foi para o campo da literatura, com o Oceano de Solidão, vindo para o cinema, você vai entrar em narrativas que não são tão lineares, que vão misturar a realidade com o sobrenatural, com sonho, com magia, com fantasia, com seres fantásticos. Então tá tudo dentro desse campo aí. Aí vocês vão ver na nossa lista que vários filmes vão refletir muito da cultura daquele país, ou então da cultura brasileira. Então pronto, conceituado o realismo mágico, o realismo fantástico, ou o que quer que eles queiram chamar. E por falar nisso, em literatura, e cinema, etc., a gente tem uma notícia boa para a literatura brasileira, não é mesmo? A Cabeça de Santo, né? Que é um livro da Socorro Racioli, que vai virar filme. O livro fez muito sucesso. É um bom exemplo da literatura fantástica brasileira contemporânea, que é a história de um homem que entra numa cabeça de uma estátua abandonada de Santo Antônio e começa a ouvir as preces das mulheres, né? Então todas as mulheres que pedem alguma coisa para Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, ele ouvia, porque ele estava dentro da cabeça do santo. Inclusive a gente tem o Cabeça de Santo aqui, ó. Eu falei aqui, eu olhei, ó, Cabeça de Santo, ó. Segura aí. Que é esse. Tem vários outros. Esse aqui é outro exemplo da literatura fantástica, contemporânea, Mariana Henriques, As Coisas que Perdemos no Fogo. São contos, também voltado pro terror, tu ia curtir bastante, tu que gosta do Poe. Ó, esse aqui é outro super expoente, também já virou filme, A Casa dos Espíritos. Maravilhoso, muito bom também. Para mim, talvez o livro que melhor conseguiu aspirar o que o Gabriel Garcia Marques fez em Oceano de Solidão. Um dos pioneiros também do realismo fantástico, também não é latino, mas Kafka. Não o processo também, mas Metamorfose, né, que é o grande... Enfim, vários livros aí. Agora eu tô empunhando uma quantidade obscena de livros, não, eu não sei muito o que fazer com isso. Assim, e é isso aí, acabou. Mas vamos botar aqui, ó, explorar nosso cenário. Ó, deixa aqui. E esse foi o nosso momento Café Literário, com o Igor Galletti. Lembrando que o podcast é de cinema, né? E enfim. Bom, então cenário arrumado, a gente deu uma breve pausa aqui porque estava tudo torto. Então, após o nosso momento literário, a gente volta a falar de cinema. Aliás, tem muito diretor aí que fez carreira com adaptação de literária, né? Exato.
O próprio Kubrick, que a gente sempre acaba citando aqui, né? Tem vários... A maioria dos filmes dele foram adaptações, né? Pelo menos os mais famosos. Iluminado, Laranja Mecânica, 2001, Lolita. O Kubrick, ele é um dos poucos diretores que a gente tem um filme favorito em comum, né? Que a gente, quando a gente faz a lista aqui, a gente sempre fica na curiosidade de ver se vai bater algum filme, né? Geralmente bate. E todas as vezes bateram, né? A última não bateu. A última não bateu. Porque a última não bateu, a das atuações. Mas, sei lá, das últimas 3 que a gente fez, 2 bateram. E o Kubrick é um diretor que a gente tem um filme favorito em comum, né? Que é o Iluminado. Que tanto é o meu filme favorito do Kubrick quanto o seu. Inclusive, a gente podia ver aqui se a gente tem algum outro filme favorito em comum, né? De diretores? A gente pode falar um diretor e a gente fala o filme, nosso filme favorito desse diretor ao mesmo tempo. E a gente vê se bate. Mas a gente só pode parar quando a gente encontrar um filme em comum. Um filme de um diretor diferente é um filme de um diretor em comum. Em comum. Então tu vai falar um diretor e a gente fala o filme comum, aí depois eu falo um diretor e aí vai. Vamos ver onde é que dá. Tá, beleza. Então, Scorsese. Taxi Driver. O meu Taxi Driver, o teu? Depois de horas. Tá, beleza. Perdemos no Scorsese. Vamos... Tarantino. Vai. 3, 2, 1. Cães de Aluguel. Bastardos Inglórios, Cães de Aluguel. Vamos, Almodóvar. Fale com ela. Vou ver, fale com ela. Cara, a gente não vai acontecer. Mas vamos. David Lynch. Eraserhead. Cidade dos Sonhos. Tá, Cidade dos Sonhos. Eraserhead. Michael Haneke. Cachê. Professora de Piano, que pra mim, cara, esse filme, meu Deus do céu. Assistam Professora de Piano. Isabelle Huppert, maravilhosa. Meu é Cachê. Kleber Mendonça Filho. O Som ao Redor. Bacurau. O Som ao Redor. Tim Burton. Boa. Os Fantasmas Edward Mão Tesoura. Edward Mão Tesoura. Fantasmas se Diverte. Sofia Coppola. Maria Antonieta. Vamos botar o teu diretor favorito, então. Bergman. Vai. Gritos e Sussurros. Persona. Caraca, Gritos e Sussurros, pode ter esquecido. Tá aqui no meu... Já tá ali, ó. Tá, o meu é Persona. Então já que a gente tá em diretor favorito, vamos no Wong Kar-wai. Wong Kar-wai? Difícil. Isso eu vou ter que pensar. Amor à Flor da Pele. Que inclusive tá aqui também, ó. A gente tá de trouxa aqui. A gente já sabe o filme favorito. E ainda não... E esqueceu que tá tipo tudo... Enfim, daqui a pouco a gente vai falar Chaplin, Claire Denis, enfim. Vamos de Christopher Nolan. Odeio Nolan. Vai. Amnésia. A Origem, meu favorito. Amnésia, meu favorito. Amnésia é muito bom. Tu não gosta do Nolan, né? Não gosto. Cara, esse é um hot take, hein? Não gostar do Nolan, porque o Nolan é tipo queridinho da parada, né? Eu acho ele um pouco superestimado, assim, no geral. Não é que eu não gosto, assim, é porque eu acho ele... Cara, é muito grandioso. É que nem a Odisseia. Olha como é que ele tá vendendo. O maior filme de todos os tempos. Então é tudo muito grande. É tudo muito grande, muito complexo, muito confuso pra falar de uma coisa desse tamanho. Sabe? Eu tenho uma opinião polêmica sobre o Christopher Nolan, mas eu não vou falar. Vou deixar pra quando a gente... Pros próximos episódios. Tá, vamos deixar aí. Vamos falar agora o... Lars von Trier. Pensou? Peraí, tô pensando. 2000 anos depois. Tá. Não! Vai de novo. Eu pensei em uma, quando no 13, não é esse, é outro. Tá. Vai. Dançando no Escuro. Nossa, eu ia falar o Dogville. Cara, ainda bem que me lembrei de Dançando no Escuro. Dançando no Escuro é muito bom também. Vamos, Wes Anderson. Pensou? Fantástico Senhor Raposo. Grande Hotel Budapeste. Se tu falou que tu não gosta do Nolan, eu odeio o Wes Anderson, cara. Eu acho ok. Eu gosto desse, acho mais legal, que é uma animação. E o Moonrise Kingdom eu gosto. Não é que eu odeio o Wes Anderson, mas eu acho que os últimos filmes dele, mais do mesmo, cara. Lanthimos, boa. O Sacrifício do Ser Sagrado. Dente Canino. O Sacrifício do Ser Sagrado. Vamos de Glauber Rocha. Terra em Transe. Aí, fechou. Glauber Rocha aí, fechando o nosso joguinho. Então, quem sabe a gente não vai pro nosso top 5? Bora! Top 5 melhores filmes de realismo mágico
latino-americanos. O que seria latino-americano? Vai entrar México, por exemplo? Entra México. É porque agora a gente tem, de acordo com o nosso... Querido Bad Bunny? Ele fala, né, que nos Estados Unidos, que o americano, o estadunidense, se auto-intitula América. Uhum. E aí ele falou, América somos todos nós do continente América. América do Sul é América, América do Norte é América, América Central é América, de todos os países. Então, dentro desse conceito, México também entra. Do México pra baixo entra tudo. Do México pra baixo entra tudo, exatamente. Só não vale Canadá e Estados Unidos. Não vale. Mas eu preciso fazer uma meia-culpa. Bolando a minha lista, eu cheguei ali em Guatemala, em Costa Rica. Mas quando chegou na hora do vamos ver, a minha lista... E aí eu já vou pedindo perdão pro nosso querido líder Bad Bunny. A minha lista ficou muito brasileira. Muito brasileira. Mas como eu sei que o Igor é um exímio curador e um grande conhecedor do cinema de muitos países, eu imaginei que ele fosse ter esse apuro maior com essa lista, então eu me permiti deixar a minha lista do jeito que eu gostaria. Procede essa informação? Cara, e que bom que você fez isso, porque eu me senti mal de cortar alguns filmes brasileiros. Eu pensei exatamente isso, assim, cara, eu vou tentar fazer um filme para cada país, assim, não repetir o país, para ser uma coisa mais diversa, assim. Mas aí eu fui lembrando dos filmes brasileiros e falei, cara, como é que eu vou deixar isso de fora? Mas aí eu falei, não, beleza, vou obedecer esse corte aí. E aí eu não repeti o país. Tem 5 países diferentes. E que bom que você botou mais filmes brasileiros, porque, cara, são filmes que representam muito o gênero. Não sei quais são os filmes que você botou, mas eu imagino que tenha um que eu pensei em colocar e quando eu tirei eu me senti muito mal, assim, falei, cara, não acredito que eu tô tirando esse filme. E eu acho que talvez esteja na sua lista, vamos ver se vai estar ou não. Então vamos lá, Igor Galete, 5º lugar. Meu 5º lugar vai para La Llorona, A Chorona. É um filme de terror, mas é um terror bem alinhado com esse novo terror, né? Aquele jumpscare, não sei o quê. O nome do diretor é Jairo Bustamante, que é um diretor bem conceituado, assim. Ele concorreu ao Globo de Ouro com esse filme. E é um filme muito interessante porque, eu falei o lance do Gabriel Garcia Marques, das histórias da avó e tal. É muito nessa vibe, assim, de lendas e folclore da Guatemala e da América Latina, que acabam ressurgindo no filme como a grande ameaça, né? Como o elemento de terror do filme, que conta a história de um ex-ditador, vamos colocar assim, um cara que foi acusado de um genocídio indígena, e ele se refugia dentro da casa dele, junto com uma outra mulher que meio que protege ele ali, e aí começam a aparecer esses eventos sobrenaturais que começam a atormentar ele, né? E aí isso surge como uma grande metáfora, né? Esses elementos mais profundos da cultura latina aparecendo para assombrar esse cara que, de certa forma, nega, né, através da violência e da opressão, todas essas culturas. E o teu 5º lugar? Meu 5º lugar vai para Noites Alienígenas, de Sérgio de Carvalho. Tese, o primeiro filme da história do Acre a ganhar as salas de cinema do Brasil. Filme que ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Gramado 2022. E é um filme que, bom, semana passada a gente falou de Babu no Big Brother. Filme que conta com a grande atuação da nossa querida Gleice Damasceno. E esse filme ele conta a história de... Ele acompanha, na verdade, a história de 3 jovens na periferia do Acre, periferia de Rio Branco, que tem um certo envolvimento com o tráfico. A temática do filme gira toda em cima da vinda do tráfico do Sudeste para a região amazônica e de como isso afetou a juventude lá e de como isso aumentou muito o assassinato de crianças e adolescentes. Então a gente acompanha 3 jovens. O Rivelino, que é um vendedor de drogas, o Paulo, que é um consumidor e adicto, e a Sandra, que é a personagem da Gleice, que está ali no meio, e que é a mãe do filho do Paulo e também namoradinha do Rivelino, e que representa, no meio desses dois, uma certa fuga ali. Sim. Porque ela é sonhadora, ela tem o desejo de estudar fora, ela é artista, ela participa do slam. Eu botei em 5º lugar, justamente porque o realismo mágico nesse filme ele é muito sutil, ele está muito mais presente num certo deslocamento dos diálogos, do tempo do filme, da cronologia do filme, muito na questão do sonho, do ritual, da cultura indígena que está muito presente ali no personagem do Paulo, que o arco dele é todo nessa função de reconexão com as origens dele, com as origens indígenas dele, né? Já começa com uma cobra entrando no quarto dele, cobra, né? Esse filme tem também, a gente falou de mais uma atuação subestimada. Chico Dias, tá muito bem nesse filme. Chico Dias.
Muito bem. Então a cena que ele entra pra cobrar um traficante lá, traficante novo, pô, sensacional, cara. Baita atuação dele. Não sei se ele chegou a concorrer, acho que chegou a concorrer melhor ator no Festival de Gramado. A gente vai conferir essa informação e vai colocar ela aqui, ó. Vai aparecer aqui. Então é isso, pela importância do filme, pelo realismo mágico, por Chico Dias, o meu quinto lugar vai pra Noites Alienígenas. Teu quarto lugar, Igor Galete? O meu quarto lugar é A Teta Assustada, de Cláudia Llosa. Ela é uma diretora peruana. Ela tem uma filmografia muito interessante, esse pra mim é o melhor filme dela, que conta a história de uma menina chamada Fausta, que acredita que herdou os traumas da mãe dela, através do leite materno. Ela também passou por um trauma, uma violência muito pesada, e ela tem medo de que ela vá repetir a jornada da mãe dela. E o nome dessa maldição, entre aspas, é a teta assustada, porque passa do leite materno. Então, são traumas que passam de geração em geração através do leite materno. É muito interessante porque o elemento fantástico aí, ele entra dentro dessa questão da crença, sabe? Uma coisa meio de superstição, sabe? Que é uma coisa muito latina também, né? Então o filme se desenrola através dela achar que está nessa maldição e ela querer quebrar essa maldição. E aí isso também surge o elemento fantástico, né? Que é essa maldição que passa através do leite materno, surge também como uma metáfora de você quebrar esses ciclos de violência, né? A quais as mulheres são expostas e as quais as mulheres, especialmente daquela região, são expostas. Então é um filme que usa o realismo fantástico, esse elemento fantástico, de uma maneira mais sóbria. Não é uma coisa tipo super fantasiosa. É uma coisa que as pessoas realmente acreditam naquilo ali, o lance da superstição, da crença, do folclore, mas o filme se desenrola de uma maneira muito realista e é um marco assim do cinema peruano. A Cláudia Llosa é uma das grandes diretoras do país. Então é um filme pouco conhecido também, é difícil de achar, mas vale bastante a pena. Qual que é o teu quarto lugar? Meu quarto lugar vai para Sem Coração, de Nara Normandi e Tião, que é uma adaptação em longa-metragem de um curta-metragem de 2014, da mesma dupla. O filme é ambientado na praia de Guaxuma, em Alagoas. E aí eu vou fazer um parênteses. A Nara Normandi, ela é alagoana e ela tem um curta-metragem maravilhoso chamado Guaxuma. É um curta todo em animação, que utiliza fotografias, stop motion. É lindo, lindo, lindo. Tem disponível no Vimeo. Só dá um Google, Guaxuma. Maravilhoso, recomendo. Vou ver depois. Fecha parênteses. E esse filme ele estreou em Veneza, no Festival de Cinema de Veneza, e ele é produzido, curiosamente, também pela Cinemascope, que é a produtora da Emily Lascaux e do Kleber. E nesse filme a gente acompanha as últimas semanas da Tamara, nessa vila de pescadores da praia de Guaxuma. Ela é uma adolescente e ela vai, em breve, voltar e estudar em Brasília. Então a gente acompanha ali esse amadurecimento dela no fim de férias ali com os amigos, com um grupo de amigos, que é um grupo bem diverso, e esse é um filme bem coming of age, assim, clássico, né? Um filme de amadurecimento, de identidade sexual, de descoberta do amor, dos problemas da adolescência, dessa transição de adolescência para a vida adulta. Essa menina, ela conhece uma outra menina que todos chamam de Sem Coração, porque ela tem uma cicatriz no peito, uma cicatriz de cirurgia. E a Tamara começa a se interessar por essa menina, de uma maneira cada vez mais crescente, e as duas começam a se relacionar. Esse filme é de época, né? Ele se passa em 1996, é um filme de época. 20 anos atrás já. 20 anos atrás. 30 anos atrás. E o realismo mágico, ele entra muito mais, já um pouco mais do que Noites Alienígenas, mais salpicando, assim, aquela realidade. Tem várias cenas recorrentes com a baleia encalhada nessa praia, e o realismo mágico aqui, ele entra a princípio numa questão muito de sonho, né? Dessa fronteira entre a realidade e o sonho, e mais pra frente, com elementos físicos mesmo, dentro da trama, né? Que simbolizam muito uma conexão entre essas duas meninas, mas aí numa questão que eu teria que entrar num spoiler pra revelar. Então não fala. Que é uma cena muito, muito bonita, assim, pra mim. Eu dei uma leve choradinha nessa cena, então eu recomendo muito que vocês assistam esse filme. É fantástico. Meu quarto lugar, Sem Coração. Muito bem escolhido. Igor, teu terceiro lugar? Bom, a gente teve aqui no quinto lugar Guatemala, no quarto lugar o Peru, e no terceiro lugar vamos para o Brasil. Meu terceiro lugar é Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. É a história de um pequeno vilarejo que começa a sofrer ameaças estranhas, assim, que ninguém sabe direito o que é.
depois descobre-se que é um grupo estadunidense que começa a acossar essa cidade, né? Eu coloquei o Bacurau porque eu acho que o Bacurau ele traz um realismo fantástico de um jeito muito particular do Kleber, né? Que é quem já falou inúmeras vezes aqui, que é essa mistura de gêneros, né? Tem ação, ficção científica, tem uma nave que sobrevoa ali a cidade e tal. E entra também no lance da distopia, né? Que a gente também já citou, mas eu acho que é um neorrealismo fantástico, vamos colocar assim. Porque ele também é um super faroeste, né? E entra um pouco nessa... Ele começa a trazer questões de memória também do Lampião, do Brasil enquanto resistência, né? E eu acho que muito dessa resistência brasileira em relação a diversos tipos de opressão que o Brasil recebeu ao longo dos anos e a América Latina de uma maneira geral, vem através da cultura, né? Então, eu acho que o Kleber ele consegue transpor essa ideia muito bem para o Bacurau. Né? É uma resistência que vem também de forma cultural, vem através da memória, e são elementos assim muito surreais, né? E sai um pouco, eu quis botar um filme também que saísse um pouco dessa esfera do realismo fantástico, realismo mágico, tradicional, de fábulas, de fantasia, de sobrenatural, e fosse uma coisa mais urbana, assim, sabe? E eu acho que o Bacurau faz isso muito bem. E que é uma coisa que poderia muito bem ser transposta para uma realidade de fantasia. Vou contar a história da brava cidade de Bacurau, quando os personagens, quando os moradores sofreram uma ameaça estrangeira e usaram sabe, para se defender. Então tem uma coisa meio de história do passado, de história de cantiga, de uma coisa que perdura, sabe? Que para mim é uma das grandes características do realismo mágico. Então eu acho que representa bem essa nova faceta do realismo mágico, um outro tipo de identidade, assim. Tu acha justo, Bacurau? Entrar como... Justíssimo, acho justo. Inclusive, acho que nesse ano, se não, a gente já falou sobre isso, se não tivesse tido Parasita pra mim esse ano, Bacurau teria sido o filme do ano. Apesar de outro filme brasileiro ter sido indicado pro Oscar esse ano. Sim. Foi A Vida Invisível, Vida né? Invisível do Carianis. É porque o Bacurau ele também é muito anti-imperialista, né? Essa é uma das marcas, é uma das coisas que mais me agradam no filme também. Essa postura combativa contra o imperialismo, né? E talvez não seja a melhor escolha para você ir na grande festa do cinema estadunidense, né? E o filme do Karim, o Karim também tem muito alcance internacional, né? Ele inclusive tá gravando um filme agora lá em Hollywood, que parece que vai ser bem interessante também. Tem um alcance muito grande também, o nome do Karim Anus alcança muito dentro do mercado, enfim. Então acho que foi uma boa escolha também, A Vida Invisível. Mas o Bacurau realmente é um filmaço, assim. Um dos meus favoritos brasileiros. E o teu terceiro lugar? Meu terceiro lugar vai para As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra, que é uma duplinha que eu gosto muito aqui, que agora tá seguindo caminhos separados, mas que fez grandes filmes pra mim. Fez Trabalhar Cansa, Sinfonia da Necrópole, que é um filme divertidíssimo, e As Boas Maneiras. Acho que foi talvez o último que eles fizeram juntos. Ao contrário de Noites Alienígenas e Sem Coração, ele já é um filme que mergulha muito mais na fantasia, né? A fantasia já é um elemento muito mais presente no filme. Então a gente acompanha a história da Ana, que é a personagem interpretada pela Marjorie este ano. Mais uma atuação subestimada. E ela contrata os serviços da Clara, que é interpretada pela Isabel Zoá, que é uma atriz portuguesa, para ajudar ela durante o período da gravidez e para ajudar a cuidar da criança depois que o bebê nascer. Só que essa gravidez, ela já apresenta umas complicações meio estranhas, ela apresenta um comportamento meio estranho ao longo da gravidez. Então, e o filme ele é dividido em duas partes, né? Que eu não vou mencionar aqui para não estragar a experiência do filme, mas elas são duas partes bem demarcadas. Então, uma é muito mais noturna, a outra é mais solar. Essa cidade que elas vivem é uma espécie de metrópole meio futurista também, super bem demarcada entre uma zona rica e uma zona mais pobre. Então o filme todo ele tem essa dualidade da moralidade, do que é considerado moral, do que é imoral, do como a gente deve se comportar, como a gente deve agir, e o filme aborda muito essas questões. Então o filme usa a fantasia e o folclore, que a gente estava falando antes, né, que é o elemento do realismo fantástico, para fazer alegorias de uma sociedade que vive ali entre o conservador e o moderno. E esses elementos eles acabam se chocando durante o filme, né? É difícil falar desse filme, do elemento fantástico desse filme, sem dar spoiler, né? Mas tem um elemento muito forte e muito relacionado ao folclore. Não só o folclore brasileiro, mas o folclore mundial, né? Porque é um elemento que está presente nas lendas
urbanas de vários países, né? Então, e traz isso para a realidade brasileira. Isso. E o mágico tá muito mais presente. Talvez seja o filme mais mágico de todos da minha lista. Tem um conflito social muito grande também entre as duas, né? Que gera um certo estranhamento, né? Então, acho que esse elemento fantástico, ele aparece bem nesse ponto, porque há um estranhamento de classe que acaba se materializando de alguma forma, né? Mas então é isso. Meu terceiro lugar, Os Boas Maneiras, Juliana Rojas e Marco Dutra. Assista, é um belíssimo filme. Igor Galete, segundo lugar. Meu segundo lugar, que tal uma viagenzinha para Colômbia com O Abraço da Serpente. Filha da mãe. Filme de Ciro Guerra, que é um filmaço também, um filme gravado em preto e branco. Se passa numa floresta amazônica. Então, só o elemento da floresta amazônica já é um elemento que une diversos países, né? O filme narra a história de um cientista estrangeiro que decide se aventurar na floresta amazônica em busca de uma planta que cura as doenças, cura todas as doenças. E ele é guiado por um xamã e uma comunidade indígena ali. O filme em si não tem tantos elementos mágicos, mas é porque a história em si já é um grande elemento mágico, né? Você entrar numa floresta em busca de uma planta que vá, sabe, tipo, te curar de todas as doenças, é uma visão estrangeira, né? Existe essa visão estrangeira de que os indígenas, eles são seres mágicos e fantásticos que vão curar suas doenças e tal, uma coisa do, entre aspas, né? Entre muitas aspas, mas é um clichê visto da visão, uma visão eurocêntrica, que são os selvagens, né? De uma coisa do desconhecido e tudo mais. E aí, quando ele chega lá, ele vai se entranhando dentro dessa cultura, né? E ele acaba sendo um elemento muito dissonante dentro daquela comunidade. E aí vira uma super metáfora sobre colonização, vista na figura desse explorador estrangeiro, junto com a comunidade indígena. E o elemento fantástico, ele surge de uma forma muito natural, porque não tem como você contar essa história, você se embrenhar dentro dessa comunidade, sem surgir esses elementos fantásticos, né? Então são rituais xamânicos, são plantas que curam, é a paisagem super onírica também, sabe? E a forma como o filme é fotografado é belíssimo, assim, ele consegue explorar, entre aspas, também a natureza de uma maneira muito bonita. E é um filme que eu gosto muito porque entra esse lance da colonização de uma forma muito específica. Eu quis também botar esses conceitos muito caros da América Latina dentro dessa lista também, de mostrar como é que eles se relacionam. Você tem a Chorona, que pega esse lance do genocídio indígena, mas uma coisa mais pós-colonialismo. Você tem o Bacurau, que é contra o imperialismo. Você tem a Teta Assustada, que é em relação a opressões sociais e de gênero, mas também se relacionando não com folclore, mas com crenças. E você tem o Abraço da Serpente, que aí é totalmente sobre colonialismo e neocolonialismo, e vai confrontar todas essas ideias dentro dessa jornada de um estrangeiro que quer descobrir essa planta que cura tudo e acaba se envolvendo com essa comunidade indígena. Para mim, O Abraço da Serpente é um dos melhores filmes do século XXI da América Latina. Ele tem essas duas linhas do tempo, né, na verdade, que acontecem simultaneamente, né? São dois viajantes, dois exploradores alemães. Tem esse primeiro, que ele tá morrendo, né? Ele vai atrás dessa planta, e é baseada na história de um etnólogo alemão real, né? Sim. Cujo nome eu não tenho condições de pronunciar, mas a gente pode colocar aqui com aquela tua mágica. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver onde é que eu vou colocar. Vamos colocar aqui nos teus 4 favoritos. Aqui, vamos botar então aqui. Tá o nome dele vai aparecer aqui. Plim. Esse nome aí. Difícil de falar mesmo. Difícil. E também uma segunda linha narrativa, que é um outro explorador também, que quer refazer os caminhos desse primeiro, e eles passam mesmo que pelos mesmos lugares, né, nessas duas linhas do tempo divididas por 40 anos, né, separadas por 40 anos. Sim. E sim, isso que tu falou da fotografia é incrível, porque é um preto e branco, acho que é em scope até, né, é super fechadinho assim, e mesmo assim ele capta toda essa opulência amazônica, né. Então, além dessa questão da colonização, acho que tem muito essa coisa também desse confronto, né, da ciência e da natureza e da ancestralidade, dos rituais. E ele também tem uma questão com o sincretismo, né, com a imposição da religião cristã, né. Exatamente. Tem umas cenas muito fortes, incríveis ali Exato. dessa mistura de coisas que acaba se tornando um sincretismo meio bizarro, ali, uma coisa meio amorfa, né.
E aí você tem, por exemplo, na Teta Assustada, essa questão da espiritualidade, ela vem de um olhar ancestral. E no Abraço da Serpente, essa questão da espiritualidade vem de um olhar impositivo, do europeu querendo impor a sua religião dentro daquela comunidade. E isso também é uma das coisas muito frequentes, muito comuns do colonialismo, né? É uma forma de colonização também. E o elemento fantástico está justamente nessa linha do tempo, né? Passado e presente, e em como o estrangeiro, né, que de fato é o selvagem da parada, se relaciona com isso, né? Só que para o estrangeiro, isso é uma coisa mágica. Mas para a realidade indígena não é uma coisa mágica. É como eles encaram a vida, a cultura deles, etc. Então o realismo mágico ele aparece em diversas camadas, né? Então acho que é um filme que ressoa muito bem essa questão. Isso que você falou do preto e branco é muito bizarro, né? Porque é um lugar muito colorido, Exatamente. Né? Você tem as pinturas corporais, você tem as árvores, os animais, o rio, e é tudo em preto e branco. Mas de certa forma você consegue ver a cor daquilo, né? Eu acho que é uma escolha também do preto e branco porque você está vendo dentro da visão do explorador europeu. Se talvez o protagonista, entre aspas, não tem um protagonista específico, mas se talvez o protagonista fosse a visão do indígena, talvez aquilo tudo fosse colorido, né? Porque ele está imerso daquela região e daquela cultura. Mas como é a visão do... Talvez seja por isso uma escolha também estética do preto e branco. Enfim, é um filmaço. Seu segundo lugar? Meu segundo lugar vai para uma coprodução Brasil, Colômbia e França, mas a gente pode esquecer da França, que é Los Silêncios, de Beatriz Signer. É um filme que estreou na Quinzena dos Realizadores, em Cannes. É um filme que a gente acompanha a história de uma mãe que se muda com um casal de filhos para Ilha da Fantasia, que é uma localidade ali que fica bem na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Então, fugindo do conflito armado na Colômbia, eles vêm para cá. O marido e a filha e a outra filha dessa mulher desapareceram e os corpos nunca foram encontrados. Então, a gente acompanha a saga dela tentando conseguir a indenização, uma indenização, né, pela provável morte do marido, mas ela não consegue porque esse corpo não foi encontrado, então não tem como comprovar. Então fica essa complicação, ao passo de que, ao mesmo tempo, ela vive os conflitos dentro da própria família, né, com os próprios filhos, a questão de criar os filhos já numa idade escolar, já com seus próprios problemas de amadurecimento, e em dado momento, o marido dela começa a habitar essa casa. Então, e o realismo mágico, ele começa a aparecer muito sutilmente dentro do filme, a gente nem percebe, e ele vai crescendo à medida que o filme vai avançando, que é essa coexistência entre os vivos e os mortos, que é uma coisa muito comum nessa ilha. Acho que não se considera um spoiler, porque isso meio que é o filme, né? Sim, sim. Tem uma questão de crença indígena também. Tem essa questão do problema do confronto armado e como isso afeta as famílias. E foi um filme difícil de fazer, é um filme que tu vê que ele tá bem entranhado, assim, é um filme de palafita, é um filme de água, é um filme de mato. Então tem muito essa questão da floresta que habita ali, junto com esses seres, né? Com o humano e com o espiritual, e de uma forma tão sutil que a gente não consegue muitas vezes divisar quem é quem. Então esse para mim essa é a grande vitória do filme também. Para mim é um dos grandes filmes do século XXI aí, latino-americanos. E é por isso que eu acredito muito nesse podcast, que você traz filmes que eu queria falar sobre, sabe? E eu nem me lembrava desse filme, cara. Os Los Silêncios. E, pô, tu trouxe aqui e realmente, cara, é um filme muito bom, assim. E é um filme pouco falado, é um filme que acaba saindo assim saiu um pouco do circuito comercial e tudo mais, mas é um filmaço, cara. Eu não lembrava desse filme. Tem umas cenas lindas da noite, as pinturas indígenas neon, em quase, neon. né? Eu achei isso uma sacada genial, assim, para você refletir todo esse aspecto transcendental e uma nova visão da cultura indígena ali. Então você tem a pintura corporal colorida em neon, sabe? Uma coisa bem onírica de sonho, sabe? E tudo isso que você falou enfim, é realmente um filme muito bom. Eu gosto muito desse filme. Eu vi no cinema também e eu lembro que logo quando eu criei a página, eu tinha feito um post sobre esse filme. Justamente essas imagens assim da pintura em neon. Então, pô, excelente escolha, muito bom mesmo. Não lembrava e
é bom. Por que eu falei que eu acredito nesse podcast? Porque a gente tem visões muito parecidas. A gente gosta muito de coisas parecidas. Mas a gente tem uma pluralidade muito grande das coisas que você traz, principalmente. Então, pô, muito bom. Eu não lembrava desse filme. Se eu tivesse lembrado, eu acho que eu também colocaria. Então tá aí, ligeiramente emocionado, concluo aqui o meu segundo lugar, Los Silêncios. É isso aí. Igor, teu primeiro lugar? Bom, o meu primeiro lugar eu vou voltar pro Brasil. Se eu coloquei o Bacurau como um realismo mágico um pouco mais suave, assim, no sentido agora, esse aí é uma explosão de fantasia, que é Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Baseado na obra seminal, a gente falou de filmes que foram adaptados da literatura, eu acho que esse é o único filme pelo menos da minha lista, da sua também, né? Que é adaptado de filme. Não, o Noites Alienígenas é uma adaptação, mas é de um romance do próprio Sérgio Carvalho, se eu não estou enganado. Então, da minha lista, certamente que é da obra seminal do Mário de Andrade, né? Macunaíma, que conta a história de talvez o grande... A gente falou do Tropa de Elite. Talvez o Macunaíma seja o grande anti-herói brasileiro, né? Capitão Nascimento também, para uns é herói, eu considero ele uma espécie... Ele transita entre o vilão e o anti-herói, né? Mas o Macunaíma talvez seja o grande anti-herói no sentido clássico da palavra, um anti-herói indígena, então, que nasce lá no meio da mata e vai se aventurar em São Paulo. E aí, no meio desse percalço, vai acontecendo um bando de várias situações mágicas, né, vamos colocar assim, que vão cruzando o caminho do Macunaíma. Então, é um excelente filme, uma atuação, você falou semana passada, grande atuação do Paulo José, e também uma excelente atuação do grande Otelo. Enfim, eu acho que é um filme que ele condensa vários aspectos da cultura brasileira. O Joaquim Pedro de Andrade ele consegue trazer para a tela toda a brasilidade que foi aquela semana modernista, né, e a corrente modernista também da literatura com Mário de Andrade, que também depois vai desembocar no tropicalismo. Então o Macunaíma ele é um grande filme modernista e ao mesmo tempo tropicalista. E o tropicalismo em si também já é um grande realismo mágico, né? De você pegar diversos elementos que não eram tão presentes na música brasileira e trazer e fazer uma grande mistura. Então eu acho que o Macunaíma ele reflete todas essas influências, né? Do tropicalismo, da poesia moderna, do Mário de Andrade, do cinema novo. Então ele pega todas essas influências tipicamente brasileiras e mistura também com influências do folclore, da cultura popular, em termos de fé, uma coisa bem carnavalesca também. Então eu acho que o Macunaíma ele condensa um realismo fantástico tipicamente brasileiro, mas sem deixar de ser tão latino também. Não é à toa que ele é a grande rapsódia brasileira, né? É uma mistureba de tudo que torna o Brasil, né? Eu tinha pensado em colocar o Labirinto do Fauno em primeiro lugar, mas apesar dele ser dirigido por um mexicano, ter a produção mexicana também, ele acaba sendo muito identificado com a Espanha, né? Porque se passa durante a ditadura franquista, então tem elementos muito espanhóis, né? Apesar de ter uma visão bem latina, tem um approach bem latino que vem do Del Toro, que para mim é um dos grandes diretores do gênero, no realismo mágico, né? Guilherme Del Toro. Então fica aí a citação pro Guilherme Del Toro, mas preferi ficar com o Macunaíma, trazer aqui pro Brasil. E o seu primeiro lugar? Meu primeiro lugar é um filme que já foi falado brilhantemente aqui pelo meu querido Igor Galetti, que é O Abraço da Serpente. A gente sempre tem Sempre acaba tendo, que é um dos meus filmes favoritos do século XXI. A gente tá falando de Macunaíma, uma curiosidade aqui, já que a gente já falou muito sobre o filme em si. Uhum. O filme, uma das linhas do tempo retrata esse etnólogo alemão, que é esse cujo nome eu não consegui pronunciar e que já apareceu aqui anteriormente, mas que pode aparecer aqui de novo. Vamos fazer ele agora. Como ele já apareceu uma vez grande aqui em destaque, vamos botar ele bem pequenininho aqui, ó. Nosso abajur aqui, ó, bem pequenininho aqui. Então tá. Uma fonte branca. Plim. Tá ali. Esse cara aí. Esse cara. Essa fera aí, bicho. Essa fera alemã
foi responsável por vários... enfim, essa viagem dele do Abraço à Serpente, baseada nos escritos dele, né? E ele teve muito contato com comunidades indígenas aqui do Brasil e da Venezuela, né? E o Macunaíma, até onde eu sei, foi também inspirado por essas anotações, por esses... Escritos. Por esses registros, né? Da cultura e da cosmogonia, ou cosmogenia indígena. Então, tá aí nossos primeiros lugares também conversando nesse sentido. Entrelaçados. Mas isso que eu acho que foi legal, assim, dessa lista, né? Ela acabou pegando diversos elementos, né? Não foi uma coisa, tipo... Por exemplo, a gente tem a questão indígena muito forte na Praça da Serpente, mas já nos Silêncios, já é uma abordagem completamente diferente, sabe? É um indígena mais moderno, ali, tipo, mais atrelado à cidade. E a mesma coisa com o Noites Alienígenas, também, que também é uma coisa mais urbana. E aí você pega a Teta Assustada, também tem essa influência indígena, mas também voltada para a realidade peruana, do Ande, a questão andina. E, enfim, eu acho que as listas ficam boas quando você tem um tema e todos eles se relacionam com esse tema de uma maneira diferente. E, ao mesmo tempo, se entrelaçam ali de alguma forma. Então, acho que esse top 10 aí, se a gente for colocar assim, né? Top 10 não, top 9, né? Porque o Abraço à Serpente ficou repetido. Mas eu acho que são 9 filmes que ilustram bem o realismo mágico brasileiro, né, que também é difícil fugir dentro do foco do cinema brasileiro, que é a nossa grande referência, mas também do realismo mágico latino-americano. Então acho que a gente concluiu bem essa lista. Eu vou te dizer que foi talvez uma das nossas listas que eu mais tenho gostado. Acho que agora, até porque é um tema que eu gosto muito, né? Realismo mágico também, a gente já falou sobre isso. Sim. E o legal desse negócio da lista é que às vezes a gente pensa num tema e a gente não sabe mais ou menos para onde é que ele vai, né? E aí entra, obviamente, trabalho de pesquisa muito forte, também uma coisa emocional, né? Como é que esses filmes se identificam com a gente, né? E aí a lista acaba começando assim e tal, vai embreando pelo caminho e depois ela cria uma forma e fica essa coisa que meio que eu acho que bateu super bem assim com o tema. Foi uma lista bem completa, assim. Então tá aí, concluindo mais um podcast. Mais um episódio. Lembrando, como sempre, por favor, se inscreva no canal. Isso é o mais importante. Todo episódio fala a mesma coisa, mas de fato é a coisa mais importante sim, pra gente. Porque a gente precisa de quanto mais inscritos, mais a gente consegue ter chance de monetizar esse conteúdo. Né? E monetizando esse conteúdo, mais chance a gente tem de focar nesse trabalho. E se dedicar mais, né? Se dedicar mais. Melhorar a qualidade, melhorar as condições, tudo. Exatamente. Então, por favor, se você está gostando, se você já é um inscrito, muito obrigado. E se você está gostando do podcast, gostou desse episódio, gostou dos outros episódios, gostou da ideia do projeto, etc., manda para algum amigo, pô, olha só esse podcast que é legal e tal, se inscreve aí e tal. E em breve estaremos no Spotify também. Tô dando essa narigada, porque eu não sei como é que faz para ir pro Spotify. a gente vai descobrir e vai botar lá. A gente vai descobrir e vai colocar lá, porque aí também acho que é uma outra forma de você se relacionar com esse conteúdo, né? Porque a televisão acaba ficando muito... Televisão, celular, computador, no áudio você pode ouvir em qualquer lugar. Então, em breve, estará também no Spotify. Então é isso, foi um grande prazer. Um grande prazer. A gente já pode antecipar o tema do próximo? Pode. Qual que vai ser o tema do próximo? Não tenho a menor ideia. Eu também não lembro. A gente não falou nenhum. A gente não falou, né? Mas a gente tinha falado. Enfim, não vamos antecipar nada. Deixa aí, deixa no imaginário popular. Deixa no imaginário, boa. Imagina, a gente falou tanto de realismo mágico. Vamos imaginar. Qual será o tema da semana que vem? Exato. Até a próxima quinta. Valeu! Corta. Eu tenho que parar com esse bordão. Eu odeio bordões.